Bom, terceiro ano, vamos agora resolver 4 exercícios aqui para encerrarmos essa ideia da teoria quântica. Olha esse daqui primeiro do Enem. A dualidade onda-partícula para a luz permite afirmar o quê? Bom, primeiro diz que a luz é a soma de uma partícula e uma onda. Claro que não. Não é essa a ideia da dualidade. A B. A interpretação ondulatória se aplica a alguns fenômenos, enquanto a interpretação corpuscular a outros. Esse é o ponto fundamental. Por que havia tanta discussão? Porque em nos momentos que a matéria se comportava como onda, ela batia com os comportamentos de onda. E quando ela se comportava como partícula, aí já não obedecia os fundamentos da ondulatória. Mas aqui, por ter essa dualidade, dependendo de como a matéria está, ela vai se aplicar ou para a ondulatória ou para o corpuscular. Então, essa aqui seria a nossa opção correta. Bora ler as outras, né? A interpretação ondulatória é incompatível com a interpretação corpuscular. Não, é compatível. A ideia da dualidade é justamente isso, deixar compatível essas duas, anteriormente, teorias antagônicas, mas que se fundiram justamente aí na física moderna. Letra D. A luz é composta de partículas superpostas em ondas. Não é essa a ideia. Não é que as partículas estão surfando numa onda. Não. Ou é uma coisa ou é outra. E a letra E. A luz é uma partícula que se propaga ao longo de uma onda. Também não tem nada a ver com isso. Tá? Elas trabalham em dualidade. Ou seja, tem uma hora que é uma coisa, tem uma hora que é outra. Essa seria a ideia. Tá? Bora ver a segunda aqui. Bom, nessa segunda aqui, diz assim, olha, quais são as proposições corretas dentre as apresentadas a seguir? Primeiro diz assim, o fóton da luz violeta é mais energético que o fóton da luz vermelha, por apresentar maior frequência de propagação. E está correto isso aqui, porque é o que nós vimos, a frequência, a energia, ela é proporcional à frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia. E é o que nós sabemos. A frequência da luz violeta, tá? Lembra da luz ultravioleta, aquela que prejudica porque tem muita energia. Lembra disso, que a violeta é mais danosa, vamos dizer assim. Lembra do vermelho? O infravermelho. Se você apontar o controle para a sua cara, para a sua pele, é um infravermelho. Você não consegue ver, você é cego. Nós somos cegos, né? Só vê uma faixa muito pequena de energia, de luz. Então, aquilo ali não prejudica o infravermelho, mas ela é útil para um controle, né? Antigamente, na minha época, os celulares vinham com infravermelho. Então, essa aqui está correta. Segundo diz assim, o efeito fotoelétrico é aplicado pelo comportamento corpuscular da luz. Com certeza, não é pelo comportamento ondulatório da luz. Para explicar, esse aqui era o trunfo do Einstein, perdão, do Newton, porque justamente o efeito fotoelétrico fortalecia, porque ele entendia que a luz era uma partícula que chocava com o elétron de um material e lançava ele. Então essa seria a ideia. Terceiro diz o seguinte, fenômenos como a interferência e a difração da luz são compatíveis com o caráter ondulatório da luz, que era o que Newton não conseguia explicar. Então, quando pegava a matéria e analisava ele como onda, aí funcionava, certo? Então, interferência e difração ele não conseguia explicar. Só que com a dualidade, agora sim, nós conseguimos explicar por que aquele elétron ele sofreu tanto difração, porque ele conseguiu contornar aquele buraco, né? E se refez, como se uma nova fonte fosse lançada. Ele conseguiu, naquelas duas outras fendas, gerar uma interferência entre as ondas. Então, só sendo por meio da dualidade.
E o quarto, o comportamento ondulatório da luz é tomado como base para compreendermos o efeito fotoelétrico. Não, o corpuscular, o ondulatório não. Então isso aqui está furado, tá? Muito bem, bora para a terceira. A mecânica quântica substituiu a ideia de trajetórias semelhantes às órbitas planetárias. Era a ideia que se tinha, né? Para os elétrons se deslocando em torno do núcleo atômico, pensando no Sol, na Terra. Então, substituiu por que expressão? Bom, uma trajetória elíptica, bom, não é planetário, então isso aqui não é. Estado quântico, bom, não seria essa a ideia. Função trabalho é, na verdade, para arrancar o elétron, é a energia necessária para arrancar um elétron da matéria. Nuvem eletrônica, sim, essa é a ideia. Nuvem eletrônica. Dualidade eletrônica, esse termo está estranho. Beleza? Faça isso aqui, né? E por fim, a última. A emissão de elétrons de uma superfície, devido à incidência de luz sobre essa superfície, é chamada de efeito fotoelétrico. Em um experimento, um físico faz incidir uma radiação luminosa de frequência F e de intensidade I sobre uma superfície de sódio, fazendo com que N elétrons sejam emitidos pela superfície. Em relação aos valores iniciais F de frequência e I de intensidade, assinale a alternativa que apresenta como devem variar a frequência e a intensidade da luz incidente para duplicar o número de elétrons emitidos. Duplicar, tá? E se a letra A diz assim, e se eu duplicar a frequência e manter a intensidade? Bom, pensando nisso aqui, eu não consigo fazer a relação direta de duplicar a quantidade de elétrons emitidos ou lançados, ejetados, tá? Eu não tenho essa relação direta. Bom, quando a gente vai tratar com a segunda, que é manter a frequência e duplicar a intensidade, aqui sim. Então, essa aqui é uma relação direta. Se eu duplicar a intensidade, eu consigo duplicar exatamente, de forma proporcional à quantidade, tá? A primeira, que é duplicar a frequência, eu consigo aumentar a quantidade de elétrons emitidos, mas eu não posso, não tem essa relação direta de essa proporcionalidade, tá? De dobro, dobrou uma coisa vai dobrar o outro, tá? Mas ele quer que seja exatamente duplicar o número de elétrons. Então, a letra C diz reduzir a frequência pela metade. Não, se eu reduzir pela metade, é capaz de nem conseguir arrancar os elétrons. Manter a frequência e quadruplicar a intensidade. Se eu quadruplicar a intensidade, eu quadruplico o número de elétrons emitidos. E a última diz a emissão de elétrons independe da frequência. Não, precisa. A frequência tem a ver com a energia. E com a intensidade, não, é a quantidade de fótons que eu vou estar emitindo. Em vez de eu emitir um fóton, pensando em intensidade, agora eu estou emitindo 2. Eu emito 2 fótons, eu vou conseguir arrancar 2 elétrons. Está percebendo que a intensidade tem a ver com isso? Percebeu? Então, um fóton é um tipo de intensidade, eu arranco um elétron, porque é 1 para 1, não esqueça. 2 fótons, eu arranco 2. É diretamente proporcional. Agora a frequência não tem a ligação, é diretamente proporcional, mas não com essa questão de proporcionalidade direta, vamos dizer assim, né? Dobro, quádruplo, não, a frequência não. Tá ok? Então essa foi a ideia, né? Os conceitos, os pontos necessários que você precisa reter em teoria quântica, certo? Bom, abraço para vocês, divirtam com os exercícios ali no Google Classroom e até a próxima aula.